bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição de sábado. Te convido a conferir comigo os assuntos que foram destaque no Brasil e no mundo nesta semana. Vamos juntos! Puxadas pelo Minha Casa Minha Vida, as vendas de imóveis residenciais bateram recorde em 2023 e trazem também uma perspectiva positiva para o mercado imobiliário neste ano. Vamos ver. As mudanças nas regras do programa Minha Casa Minha Vida, anunciadas no meio do ano passado, e o início do ciclo de quedas da taxa básica de juros já se refletiram em um aumento no número de vendas em 2023 e trazem uma perspectiva positiva para o mercado imobiliário também neste ano. Segundo dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, o setor chegou a um total de 163 mil unidades vendidas em 2023, valor 24% maior do que o recorde anterior da série histórica, iniciada em 2014. O número também é 32% maior do que o observado em 2022. Em valor vendido, o aumento foi de 34% na mesma comparação, por quase 48 bilhões de reais. Só no programa do governo, o volume vendido do segmento subiu 42% no ano passado, em comparação a 2022, para mais de 117 mil unidades. Já o valor das vendas no segmento subiu 55% na mesma relação, para 26 bilhões de reais. Um dos motivos é que o governo federal promoveu uma reforma que ampliou as faixas de preço de enquadramento do programa social para dar mais acesso ao crédito imobiliário. A taxa Selic, que é a referência para os juros praticados nos financiamentos imobiliários, tem perspectiva de queda, o que dá confiança ao consumidor para entrar em um parcelamento. E também aos construtores, que terão mais demanda e gastos menores para investir. Apesar do bom momento com melhores condições no mercado imobiliário, ainda não houve uma redução de preços. A margem ainda comprimida das incorporadoras e os custos de construção devem fazer com que os preços dos imóveis continuem elevados. Os pedidos de seguro-desemprego aumentaram nos 2 primeiros meses deste ano e atingiram o maior patamar para o primeiro bimestre em 9 anos. Entre janeiro e fevereiro, mais de 1 milhão de requerimentos foram registrados. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, de janeiro a fevereiro deste ano, 1 milhão e 200 mil requerimentos foram registrados no país. O número representa uma alta de 8% em relação ao mesmo período de 2023. O acumulado deste ano é o maior desde 2015, quando o benefício foi solicitado por 1 milhão 390 mil pessoas que haviam perdido o emprego. Segundo a pasta, essa evolução faz parte da movimentação das vagas de emprego. Com mais trabalhadores com carteira assinada, o número de pessoas habilitadas a solicitar o seguro-desemprego consequentemente aumenta. O total pago também subiu de 6 bilhões de reais nos 2 primeiros meses de 2023 para 7 bilhões e 300 milhões de reais no mesmo período deste ano, uma alta de 19,6%. Segundo os dados da PNAD contínua, do IBGE, a taxa de desemprego no Brasil chegou a 7,6% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Também é o menor nível para o mês desde 2015. E dados do CAGED indicam que no ano passado, o Brasil criou quase 1,5 milhão de vagas de trabalho com carteira assinada. Vamos falar agora sobre os recebidos mais aguardados do Brasil. Afinal, os números comprovam. Os consumidores brasileiros gastaram mais de 6 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2023. A quantia, gente, representa mais que o dobro do valor gasto no ano anterior. Os consumidores brasileiros gastaram 6 bilhões e 420 milhões de reais em um total de pouco mais de 210 milhões de encomendas internacionais em 2023. Segundo a Receita Federal, a maior parte dos pacotes não sofreu tributação, isto é, não precisou pagar impostos, taxas ou contribuições. Em 2022, foram gastos cerca de 2 bilhões e 570 milhões de reais em 178 milhões de compras do exterior. Desde agosto do ano passado, estão valendo novas regras para compras internacionais por meio dos chamados marketplaces, que englobam sites do exterior ou aplicativos em que não há cobrança do imposto de importação para encomendas abaixo de $50, desde que as empresas façam adesão a um programa de conformidade chamado de remessa conforme.
Com o novo programa, a Receita Federal informou que houve um aumento expressivo de 1,596% no total de declarações de importação das remessas postais pelos Correios em 2023. O número de declarações de importação saltou de 3.410.000 em 2022 para 57.830.000 em 2023. Agora a gente traz uma reportagem especial sobre a percepção de saúde dentro de um dos países mais pobres do mundo, Benim. Foi lá que começou a Missão África, uma expedição de assistência humanitária realizada por um grupo de docentes e estudantes de medicina aqui do Brasil. Sobre a escola sem paredes nem livros. Sobre a criança que sonha em escrever, mas teve a mão queimada pela mãe. Sobre a falta de comida, água, médicos. Essa é a vida em Benim, pela visão da Gabriela Guglielmi, estudante de medicina, selecionada para participar da Missão África, uma expedição de ajuda humanitária que transformou a vida de todos os participantes, inclusive os mais experientes. Eu posso dizer para você que nós, os nossos estudantes, pelo menos dia sim, dia não, nós parávamos para fazer as nossas reflexões daquilo que a gente tinha visto e nós chorávamos, assim, porque as emoções vinham muito à flor da pele. O doutor José Lúcio Martins Machado é cirurgião pediátrico e executivo da Inspirali, uma das principais organizações de educação continuada na área médica no Brasil, responsável pelo projeto em Benim, um trabalho de medicina humanizada para a atividade prática e de extensão universitária ao currículo dos 30 futuros médicos selecionados, mas que ofereceu muito mais do que isso a eles e aos 14 docentes envolvidos na missão. Foram várias histórias foram várias histórias e realidades bem impactantes, assim. Atender crianças desnutridas, idosos desidratados, pessoas que estavam há mais de 3 dias sem comer, eu acho que foi muito desafiador. Em Benim, a mortalidade infantil chega a quase 50% no primeiro ano de vida. E cada 5 crianças que morrem de 0 a 5 anos, 3 morriam de malária, né? E malária é uma doença prevenível. Muitas situações que estão relacionadas a doenças da pele ligadas à falta de higiene pessoal, de banho, porque as pessoas não têm água. E se não tem água, imagine hospitais. O cirurgião conta que 90% da população visitada pelo grupo de brasileiros nunca tiveram acesso a cuidados médicos, nem mesmo os mais velhos, como este homem de 65 anos. Foi Gabriela quem o atendeu. Diz que ele tinha dores crônicas pelo corpo todo. E ele estava usando uma espécie de um ramo de uma árvore típica lá da cidade, e aonde ele colocava nas regiões que ele mais sentia dor, né? Então, assim, era o que ele tinha para aliviar a dor. Os atendimentos eram muitas vezes realizados em blocos de tijolo e bancos que serviam de macas, em consultórios improvisados, debaixo da sombra de uma árvore. Por dia, cerca de 300 pessoas foram atendidas. Ao todo, mais de 3.000 receberam assistência médica em 10 vilarejos de Benim. Primeiro que as pessoas elas se sentiam extremamente agradecidas porque eram
oportunidades únicas delas terem uma atenção e o carinho que a gente podia levar, o afeto, o toque, né? A capacidade de nós escutarmos. Um trabalho humanitário que pode ser muito maior. No Brasil, nós temos 400 escolas de medicina. Se 1/3 delas começarem a trabalhar nessa linha das missões, por exemplo, abraçando as nossas regiões do Brasil mais vulneráveis, nossa, a gente resolve o problema de tanta gente, de tanta gente. E algumas parcerias já foram firmadas. Uma delas entre a Inspirali e a Universidade de Cotonou para o intercâmbio de estudantes e auxílio em um programa de vacinação que a organização visa implementar em Benim, com o apoio do Ministério da Saúde brasileiro. O Ministério da Saúde brasileiro hoje ele tem um estoque de sobras de algumas vacinas e essas sobras elas podem ser muito úteis porque o Benim é um país pequeno. O Benim é um país de 10 milhões de habitantes. Imagina que a zona leste de São Paulo é maior que o Benim. E a recompensa é garantida, como enfatiza a Gabriela. Os sorrisos sinceros, os abraços cheios de afetos, o simples muito obrigada, né? A gente conseguia ver que a gente não estava só transformando a vida daquelas pessoas, mas também as nossas vidas, né? Então, é uma missão, assim, muito, muito gratificante, sabe? E veja a seguir, Ministério da Saúde indica teste rápido da dengue para agilizar diagnósticos e também tratamentos. E ainda, incidente em voo da Latam acende alerta sobre a importância de usar o cinto de segurança do avião durante toda a viagem. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos de volta com mais notícias que foram destaque nessa semana no Brasil e no mundo. Olha só, nessa semana foi celebrado o Dia Mundial do Rim. A fila para transplante desse órgão é a maior do país. A data serve de alerta para cuidados preventivos que podem ajudar a manter a saúde em dia. O Ministério da Saúde aponta que o rim é o órgão mais aguardado da fila de transplantes do país, com mais de 39 mil pacientes. A quantidade é 1.648% maior do que a cirurgia de fígado, que aparece em segundo lugar na lista, com cerca de 2.200 pessoas. A data serve para a comunidade médica chamar a atenção para cuidados preventivos que podem ajudar a manter a saúde dos rins. O Ministério explica que os rins são fundamentais para o funcionamento do corpo, já que filtram o sangue e auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. A doença renal crônica é silenciosa, não apresenta sintomas e tem registrado crescente prevalência, alta mortalidade e elevados custos para os sistemas de saúde no mundo. Segundo o Ministério da Saúde no Brasil, a maioria dos pacientes na fila para o transplante de rins são homens entre 50 e 64 anos, mas 54 crianças de ambos os sexos, de 0 a 5 anos, também estão na espera por um órgão compatível. O estado com o maior número de pessoas na lista de espera é São Paulo, com 19.234 pacientes, seguido por Minas Gerais, com cerca de 3.500, e pela Bahia, com 2.000 pacientes. A pasta da saúde lembra que a prevenção das doenças renais crônicas está diretamente relacionada a estilos e condições de vida das pessoas. Tratar e controlar os fatores de risco são formas de prevenir a doença.
Diante da situação da dengue no país, o Ministério da Saúde passou a recomendar o uso de testes rápidos para o diagnóstico e também para agilizar o tratamento contra a doença. Vale destacar que, para os casos graves, o exame laboratorial permanece necessário. O teste rápido recomendado pelo Ministério da Saúde deve ser realizado entre o 1º e o 5º dia de sintomas, período em que a maioria dos pacientes busca um serviço de saúde. Mesmo em casos de resultado negativo, o paciente deve ser monitorado e ações estratégicas, como a hiperidratação, devem ser adotadas. Também foi elaborada uma nota técnica para orientar profissionais da saúde de estados e municípios sobre o uso de testes rápidos para a dengue. Para casos graves de dengue, a orientação da pasta permanece sendo a realização de exame laboratorial e não do teste rápido, já que esse exame tem limitações, como a incapacidade de rastrear o sorotipo de dengue que causou o agravamento do quadro do paciente. A pasta também confirmou as tratativas com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a comercialização de autotestes para dengue no Brasil. Vamos falar agora sobre a economia na Argentina. Em fevereiro, a inflação se manteve estável pelo segundo mês seguido. Os aumentos aconteceram, mas de forma moderada. O aumento de preços foi de 13,2%. É uma taxa inferior aos 20,6% de janeiro e aos 25,5% de dezembro. O governo do presidente Javier Milei comemorou a notícia, garantindo que é resultado de esforços para impor uma forte disciplina fiscal. Desde que chegou ao poder em dezembro passado, Milei anunciou a redução da dimensão do Estado e de gastos com o pessoal, além da eliminação de subsídios. Nos últimos 12 meses, a inflação no país aumentou 276%. Milei está determinado a atingir este ano a meta de déficit fiscal zero, comprometida com o Fundo Monetário Internacional como parte de um programa de crédito. Na semana passada, o FMI reiterou ao governo argentino que o ajuste fiscal não deve recair desproporcionalmente sobre os salários, as pensões e os setores mais vulneráveis. Nessa semana, uma queda brusca de altitude em um voo da Latam com destino à Nova Zelândia deixou 13 feridos. E o incidente acendeu o alerta para a importância do uso do cinto de segurança no avião durante toda a viagem. O equipamento só é obrigatório durante o pouso e a decolagem, mas é importante destacar que o voo pode enfrentar turbulências severas que surgem sem aviso, como nesse episódio que aconteceu. A nossa repórter Maria Clara Leite preparou uma reportagem especial. Vamos ver juntos. Um brusco movimento levou vários passageiros das poltronas ao teto do avião. O voo da Latam Airlines operava a rota Sydney-Auckland-Santiago e estava sobre o mar da Tasmânia, entre Austrália e Nova Zelândia, quando o incidente aconteceu. Assim que o avião pousou no aeroporto de Auckland, 50 pessoas precisaram de atendimento médico. 13 foram levadas a um hospital da região. Entre as vítimas estava a brasileira Renata Mendes. Eu tinha ido ao banheiro, então quando eu voltei eu não coloquei o cinto, então eu fui parar no teto. Este vídeo foi postado pela brasileira em uma rede social logo após o incidente. Na legenda, ela conta que já passou por outras experiências parecidas, mas essa teria sido a pior. Eu pensei que eu fosse morrer agora. Eu pensei que eu fosse morrer. Por meio de nota, a Latam Airlines Group relatou que o voo LA800, com 263 passageiros e 9 membros da tripulação de voo e de cabine, experimentou uma forte movimentação durante o voo, cuja causa está atualmente sob investigação. A Latam informou que está trabalhando junto com as autoridades competentes para apoiar as investigações sobre o incidente. A companhia lamentou o ocorrido e pediu desculpas por qualquer inconveniente ou desconforto que essa situação possa ter causado. Incidentes como esse podem ser explicados por uma turbulência de céu claro, CAT na sigla em inglês. Um fenômeno meteorológico que ocorre em céu limpo e aparentemente calmo, sem dar nenhum indício. O evento climático é invisível e não pode ser detectado pelos radares a bordo da aeronave. Em elevadas altitudes, ocorre o que nós chamamos de jet stream, ou seja, corrente de jato. É comum, mas quando essas correntes de jatos elas ocorrem, sofrem um cisilhamento. O que é cisilhamento? É uma brusca alteração na sua direção e velocidade. Aí, quando ocorre isso, aí é um problema, porque pode haver uma alteração na velocidade
e na direção, inclusive no sentido vertical. Quando há uma alteração brusca no sentido vertical, a aeronave ela pode, né, perder a altitude rapidamente. E aí você imagina, essa aeronave, por exemplo, estava em média 900 km por hora. Um deslocamento brusco, ainda que seja pequeno, tá? Às vezes 300 metros para baixo, que é pequeno. Mas nesta velocidade, traz a bordo da aeronave um desconforto incrível. Fora o risco à vida dos passageiros. Segundo o perito, as turbulências de céu claro têm se tornado cada vez mais comuns em várias partes do mundo, devido ao aquecimento global. Tudo isso sem aviso prévio. E é por essa razão que o especialista recomenda sempre manter os cintos afivelados dentro do avião. Não importa a distância, nem o tempo da viagem. O cinto, nesse momento, faz sim uma grande diferença e pode até ser a diferença entre a vida e a morte. Sem cinto no momento do incidente na Nova Zelândia, a brasileira a bordo do voo da Latam diz que teve um livramento. Só consegui enxergar o cuidado de Deus com a minha vida e eu tô aqui para engrandecer o nome dele. E nada, absolutamente nada, sai do controle dele. Vamos hoje encerrar esse jornal diretamente do espaço? Isso mesmo que você ouviu, vamos aproveitar as câmeras da Estação Espacial Internacional e dar uma olhada aqui para a Terra. Pois é, mas de um outro ponto de vista. A Estação Espacial está a exatos 408 quilômetros de distância da Terra, voando a uma velocidade constante de 28 mil quilômetros por hora. A estação foi lançada à órbita em 1998. Pois é, tem tempo, com sua montagem completa acontecendo em órbita e sendo finalizada apenas em 2011. Hoje, gente, a estação, que também é chamada de laboratório espacial, ainda é e muito utilizada por astronautas para pesquisas. E é com essas imagens que a gente encerra esse jornal de hoje, com essas imagens curiosíssimas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente sábado para você e até segunda.